Sejam bem-vindos a um episódio mais de podcast Mentes Brilhantes. E no episódio de hoje temos dois convidados muito especiais. Eles estarão falando sobre suas experiências de sair do Brasil, emigrar à Espanha e nos estarão compartilhando um pouco como foi esta experiência. Boa tarde, tenho aqui diante de mim Daniel, seja bem-vindo ao nosso podcast Mentes Brilhantes. Para mim é uma honra que você esteja aqui. Se apresente, Daniel, está na sua casa. O prazer é todo meu estar aqui com o Adão. O que eu tenho que dizer sobre saída do Brasil e vir para a Espanha é uma coisa que me custou muito. E na época eu tinha 19 anos. 19 anos você tinha, Daniel? Em 2007. E com todas as dificuldades, por todas as lutas que passei, não posso reclamar da Espanha. A Espanha tem sido uma mãe para mim. A Espanha tem me acolhido com os braços abertos. Apesar que eu saí de um país que fala um idioma que não tem nada a ver, mas a gente, o peão de trecho, a gente acostuma, a gente aprende. E só tenho que agradecer a Deus e a caminhada da vida. Aqui Agora, conheci. Qual parte você é do Brasil, Daniel? Estou na parte de Mato Grosso, Cuiabá. Mato Grosso, Cuiabá. O que você fazia lá? Aí trabalhava no motosserra. Você cortava madeira, é verdade? Madeira para fazer curral e para fazer cercado para colocar sal pro gado. Seja bem-vindo, Daniel. Aqui também temos Glauber. Glauber, boa tarde. Glauber, para mim é um prazer. Boa tarde. O prazer é todo meu. É um prazer receber você aqui. Você é de qual parte do Brasil, Glauber? De Minas Gerais. Minas Gerais. Sou mineirinho, comedor de queijo. Ei, lugar. Aqui tem muitos mineiros? Aqui tem muitos mineiros? Não conheço não, rapaz. Conheço mais gente do Nordeste, do Centro-Oeste e de Goiás. Sim, conheço bastante. Seja bem-vindo. Eu não quero perder tempo. Eu quero ir direto ao assunto e talvez alguma polêmica também que vocês já passaram. Vou começar com você, Daniel. Vou começar com você. Eu quero te fazer a primeira pergunta. Por que você saiu do Brasil, Daniel? A minha intenção foi sair do Brasil para buscar algo melhor, porque até aí eu estava com 19 anos, não podia dizer que estava amarrado com ninguém, sabe? Era eu e Deus. E eu queria, graças a Deus, que cheguei aqui no ano de 2007 e no 2012, aqui em Girona. Conheci a minha esposa de Maceió, lá de Alagoas, Jaqueline. É a mãe dos meus 2 filhos. Não posso reclamar em nenhum momento de Espanha. Todas as dificuldades sobre o idioma, sobre a maneira de vida, que é totalmente diferente do Brasil. Mas não tenho nada que reclamar de Espanha. E você, Glauber? Por que você saiu do Brasil? Eu O saí que você fazia lá? Por que você veio para cá? Vamos lá, eu saí do Brasil porque minha mulher veio para cá e eu vim atrás dela, né? O Brasil tem uma música antiga e fala assim, onde é que a vaca vai, eu vou ficar atrás. Só que lá eu trabalhava de motorista, trabalhava numa empresa lá e estava razoavelmente Você mexia bem. com aplicativo? Não. Era caminhão, né? Era caminhão, não. Era motorista de caminhão mesmo. E estava razoavelmente bem lá, assim. Não bem, eu pagava minhas contas e comia, bebia e para mim estava tranquilo. Só que minha mulher teve a vontade de sair do Brasil e chegou uma época que ela falou assim, ó, Glauber, agora dá pra gente ir, a gente reorganizou todas as nossas contas e a gente pegou e veio pra cá. Foi assim de princípio, né? É interessante, Glauber, porque, claro, muitas pessoas ele vem através de motivações de outros. Às vezes o pensamento não nasce na própria pessoa que quer vir. Chega aqui, ele começa a gostar e começa a querer ficar. Agora, quando você estava no Brasil, você pensou que a migração poderia te deportar ou alguma coisa? Não, quando eu vim aqui para a Espanha, deportação não, mas assim, quando eu cheguei para cá,
na minha mente, né, eu pensava que eu chegaria aqui para poder trabalhar e eu ganharia muito mais que no Brasil. Só que quando eu cheguei aqui, minha realidade foi outra. Assim, eu comecei, pelo que eu ganhava lá e o que eu ganhava aqui, assim, era mais ou menos a mesma coisa. Eu pensava que aqui eu ia ganhar muito, muito mais. Mas assim, eu consegui pagar o aluguel, consegui comer e consegui vestir. Então, assim, de princípio foi uma coisa muito justa, mas assim, quando eu vim para cá, eu sabia que a imigração ia ser complicada, mas não tão complicada. Como foi, né? Aham. Foi mais. mais Eu pensava que seria uma coisa difícil. Você passou por onde? Foi muito mais difícil. Eu saí de Minas Gerais e vim direto para Barcelona. De Barcelona, é mais difícil de passar. Vim direto para Girona. E até então, vai fazer 8 anos que eu estou aqui. E assim, no princípio, assim, os 6 primeiros anos foi muito complicado. E você, Daniel? Você teve algum problema na migração para passar, a respeito de documentação? Não te pediram muita coisa? Não. Naquela época, que eu vim em 2007, eu tinha meu primo que morava em Barcelona e ele já estava me esperando aí no aeroporto e não teve nenhum problema. Você já chegou direto em Barcelona? Cheguei direto em Barcelona, São Paulo, Barcelona. Não teve nenhum problema. Era a primeira vez que você andou de avião? Sim, passaria assim, país a primeira vez. Você já tinha andado dentro do Brasil? Dentro do Brasil, sim. Mas para sair do país foi a primeira vez. E graças a Deus não tive nenhum problema. Negócio que quando eu cheguei aqui na Espanha, claro, com a dificuldade do idioma, como estava dizendo o Glauber, tive vários problemas. Mas coisas que um tempo você vai aprendendo, vai estudando e vai aprendendo o idioma, aí tudo vai ficando favorável. Já Nada teve é no dia para o outro, né? Já teve alguma ocasião de te falar uma palavra, ou te mandar pegar alguma ferramenta e você trazer outra coisa diferente, ou não entender? Não, isso aí sempre passa. Sempre. Conta para nós como é que foi. Até hoje, né? Como é que foi esse momento? Isso é uma coisa que a gente sempre está aprendendo e sempre passa porque a gente está trabalhando e a gente que fala a língua nativa, a língua de maternidade, que é o português, a gente nunca deixa de falar, e o espanhol sempre a gente tem que estar aperfeiçoando, tem que estar aprendendo, e sempre tem dificuldade. Mas, com a ajuda de Deus, tudo vai saindo bem. Não, já falei e volto a falar, não tenho que reclamar de Espanha. Levo na Espanha o mesmo tempo que eu tenho vivido no Brasil. Metade da minha vida no Brasil, metade da minha vida na Espanha. Eu tenho que agradecer o chão espanhol. Agora, Daniel, eu sei que todos que vêm para cá têm... O início não é fácil, né, Glauber? Você mora na sua casa lá, você tem o seu quarto, muitos de nós temos as nossas casas, nossos quartos. Chega aqui, qual foi o impacto que você teve? Claro, é diferente, você já não chega aqui já morando numa casa, ou você tem que compartilhar com gente que você não conhece. Como é que foi essa experiência, Daniel? No princípio, quando eu cheguei na Espanha, nessa época não se falava em Catalunha, porque eu vim conhecer Catalunha em 2010. Cheguei em Espanha em 2007. Então estava no País Vasco. Você não chegou direto aqui, você foi para o País Vasco? Fui no País Vasco. Aí se falava entre Bilbao e Vitória-Gasteiz. Aí a gente compartilha no mesmo piso até 19 pessoas. 19 pessoas vivendo no mesmo lugar? No mesmo lugar. No ano de 2008. E para ir no banheiro, Daniel? Como é que funcionava isso para tomar banho? Esperar aí e tal. Mas até 19 pessoas no mesmo piso para poder ter uma condições de pagar, que era o aluguel naquela época. Hoje, só temos que agradecer a Deus, porque pode viver cada um com a sua família no seu próprio apartamento. Cara, isso não foi da noite para o dia, né? Não foi da noite para o dia, tudo tem o seu passo a passo. E você, Glauber, você chegou até essa experiência, já chegou tendo casa para morar, ou habitação? Como é que foi? Conta para nós um pouco. Não, eu tive a experiência quase igual do Daniel, mas um pouquinho mais curta. Eu cheguei aqui no final de 2017,
Foi em 16 de novembro de 2017, já estava entrando em 2018. Na verdade, eu vivi de habitação, mas foi 21 dias. Ah, você viveu Sim. pouco de habitação, Sim, então? foi pouco de habitação, 21 dias. E foi A mais habitação tranquilo. é o quarto que eles alugam É aqui, o né? quarto que eles alugam aqui, né? Aí eu peguei e vivi 21 dias. E eu tive sorte que foi só tinha uma pessoa só. É. Era o dono da casa, o dono do piso que a gente fala aqui, e eu e minha esposa. E tinham os filhos dele que vinham um final de semana. Mas assim, foi uma coisa assim muito mais tranquila. Aí depois disso, eu não conseguia alugar a casa, o apartamento onde eu morava, mas eu tinha um conhecido que era daqui, era nativo daqui, que tinha toda a documentação e conseguiu fazer esse trâmite para mim, nessa época, assim, entendeu? Então, o meu período disso daí foi muito curto. É interessante porque tem muita gente que vem para cá e acha que vai ser tudo mar de rosa, e não é assim. Não. Todo início é difícil. Né? Igual o seu caso, você teve sorte. O caso do Daniel, ele já foi morar com 18 pessoas. Você imagina o que é para você ir tomar banho, para você fazer a comida. Agora, você já teve alguma experiência que te fez você pensar, eu vou voltar para o Brasil? Eu, particularmente, não. Porque quando eu vim para cá, eu sabia que as coisas iam ser difíceis. Até eu conseguir a documentação, eu sabia que eu ia passar por um período um pouquinho conturbado. Só que eu tinha uma visão na minha cabeça. Só quando eu cheguei aqui foi pior do que eu pensava, assim, entendeu? Você esperava uma coisa e foi pior, assim, entendeu? E tipo assim, mas assim, como eu sabia que quando eu chegar, até eu conseguir a documentação, a coisa ia ser bem complicada, então assim, dentro da minha cabeça, eu já tinha internalizado aquilo ali. A partir do momento que eu passar por esse momento complicado, vai melhorar. Só que foi mais pesado do que eu pensei. Você tinha motivação, mas a situação era contrária. Só que como eu já estava aqui, eu falei assim, ó, o negócio é pesado. Só que foi mais pesado, eu falei assim, eu baseei uns 50 quilos, só que eu cheguei uns 80, eu falei assim, não, dá para chegar. E fui levando assim até conseguir passar por todo esse período, mas o princípio foi bem complicado. Eu consegui levar tranquilo, mas minha esposa teve muitos momentos que pensou em voltar. A maioria das vezes, para a mulher, é um pouco mais difícil, né? Por causa de família, mãe, pai, irmãos, isso tudo é mais complicado. O homem é um pouquinho, consegue relevar um pouquinho mais. Sim. Só que para a mulher é um pouquinho mais complicado. E minha esposa, ela passou por isso. Eu creio que na maioria das vezes, claro, deixa mãe, deixa pai. Agora, você teve que deixar familiares lá, claro. Como foi esse trâmite? Porque você deixou pai, deixou mãe, deixou irmão. Como foi você sair dali e deixar eles? Porque você estava em busca de um sonho. Chegou aqui, não era bem o que você pensava. Eles falavam para você voltar? Como que funcionava? Não, até que no princípio não. Porque foi assim, como eu sou homem, é um pouquinho mais assim. Porque eu vivia em Minas Gerais. Depois eu mudei para São Paulo. Depois eu mudei para o Espírito Santo. E depois eu vim para cá. Então, eu larguei minha mãe já muito tinha cedo e depois eu fui para casa do meu pai, depois da casa do meu pai eu voltei para casa da minha mãe e depois eu mudei para o Espírito Santo, para casa de uns tios meus e depois que eu me estabeleci no Espírito Santo, minha mãe vendeu a casa dela em Minas Gerais e mudou também para o Espírito Santo, então para mim foi uma coisa assim mais natural. De cidade, sim, né? O homem foi assim uma coisa mais tranquila. E quando eu vim para cá, minha mãe falou assim, Glauber, vai com Deus e tenha sorte. E como você já sabe se virar nos outros lugares, lá vai ser um lugar a mais, entendeu? Agora mas, tem assim, um impacto, né, do idioma. Sim, não, o impacto do idioma foi complicado quando eu cheguei. Principalmente que eu vim diretamente para Girona, Catalunha, que aqui fala tanto o castelhano como o catalão. Então, no primeiro princípio, como eu não sabia falar o catalão, foi muito complicado, principalmente nos órgãos públicos. Mas aí depois que eu cheguei aqui, me estabeleci aqui, que eu comecei a estudar, aprender a falar tanto o castelhano na rua, e como eu comecei a estudar o catalão nas escolas, e depois que eu aprendi um pouquinho o catalão, aí as coisas foi fluindo um pouco melhor. Muito bem. E Daniel, você é cozinheiro, eu fiquei sabendo que você é cozinheiro, cozinha muito bem, mas como foi o impacto de chegar aqui? Porque a culinária, a cultura é totalmente diferente do Brasil. Você está acostumado ao feijão tropeiro, à feijoada, Baião né? de Ao dois. bailão de dois, o frango com quiabo.
Você chega aqui, você encontra a paella. Como é que foi essa experiência, Daniel? Tipo assim, a gente chega aqui, né? A gente tem que adaptar. E nessa questão de adaptar, a gente, sem documento, a gente tem que ir na onde as portas estão abertas, né? E Deus vai abrindo porta. E eu cheguei aqui em Girona em 2010. Deus abriu porta para mim no restaurante aqui. Você foi trabalhar já no restaurante, claro, você já tinha experiência em cozinhar, já tinha né? experiência em cozinhar, só tinha que adaptar o tema da comida. E não foi nada fácil, mas estuve durante de 2010 até 2014 no tema da cozinha. E aí arrumaram o meu documento, que é o documento aqui da Espanha. Não posso reclamar nada da família do restaurante e nem do país, porque foi tudo uma maravilha, apesar de muita dor de cabeça na cozinha, que não é o mesmo você cozinhar para 2 pessoas do que você cozinhar para 400 pessoas. É coisas, um ritmo totalmente diferente. E falando nisso, quando é que você vai fazer uma paella para nós? Porque a paella e a tilapa, né? Tá faltando a paella e a tilapa. Só marcar e nós fazemos, né? Agora, o interessante, claro, você saiu de uma culinária brasileira, veio para cá, teve o impacto dos idiomas, porque aqui fala castelhano, fala catalão e ademais dos outros países também que está introduzido aqui dentro de Espanha. Claro, você no Brasil, você tinha carteira de carro, não é verdade? Você já dirigia lá, você também. E aqui vocês tiveram que chegar por não ter documento, não tem como dirigir, não tem como levar carro. Como é que foi essa experiência, Daniel? Porque você tinha que trabalhar, você tinha que mover, como é que foi isso? É uma adaptação assim. Você dirige e tem que estar observando, tem que estar olhando. Porque, claro, se te pega, por mais que você tenha a carteira do Brasil, é uma multa de 250 euros por você estar irregular. Hoje seria quanto, Daniel? 250 euros seria... 250 euros seria como... 1.400 reais, né? 1.500 reais. Vai por aí. 1.200, 1.400 1.800 mais ou menos. 1.800 reais. 1.800 mais ou menos. O câmbio tá quanto? 6 e alguma coisa. 6 alguma coisa. É uma dificuldade, mas com a graça de Deus, quando eu tive o documento aqui da Espanha, o primeiro passo foi fazer a carteira de dirigir aqui na Espanha. E como todos, quando chega na Espanha, tem que dar o passo em ter o documento aqui em dias. Né? Não, é a dificuldade que tem, né? Até você conseguir a documentação, quanto tempo leva mais ou menos para conseguir a documentação aqui? Ó, no meu caso, eu demorei 4 anos e meio, porque eu passei por uma situação excepcional, porque quando faltava uma semana para eu poder ter entrada da minha documentação, o meu filho que nasceu aqui, entrou a pandemia. Claro, aí fechou tudo, né? Fechou tudo. Aí depois da pandemia, presta atenção como é que funcionam as coisas. Faltava uma semana, 7 dias. Depois que eles voltaram a dar a cita, A data? as datas para poder voltar, me jogaram 11 meses para frente. Santo. E eu liguei para lá e questionei, e eles falaram assim, não, é o sistema. Aí eu não quis. Eu falei, para onde que eu ia recorrer? Eu não tinha documento, não tinha nada, como é que eu ia recorrer? Eu falei assim, não, beleza, eu peguei e esperei. Mas foi assim, demorou demais. No meu caso, que era alguma coisa que era para ser com 2 anos, demorou 4 anos e meio, justamente por isso. E por uma coisa também, que eu falei um pouquinho antes, por causa da questão do dialeto, que eu não sabia muito bem o idioma. Se nessa época eu soubesse o catalão, eu poderia questionar mais e conversar melhor com as pessoas. Mas como eu não sabia, eles me falaram que era isso, dessa maneira, e eu não pude questionar. Agora, qual foi o primeiro trabalho que você chegou e achou? Que eu lembro que você ia de bicicleta quase 1h30 ou 1 hora de bicicleta, verdade? Era 1 hora para ir, 1 hora para voltar. 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Era 18 quilômetros para ir, 18 quilômetros para Isso voltar. tudo porque não tinha um documento para comprar o carro, documento para dirigir, documento para tirar a carteira. 2 fatores que tinha. Eu não tinha documentação para poder comprar um carro, uma moto, alguma coisa assim para poder conduzir. E também não tinha ônibus para onde é que eu ia trabalhar, entendeu? Então, tipo assim, eu podia ir de ônibus até uma certa altura. Depois eu tinha que ir. Então, onde é que eu descesse do ônibus, eu tinha que andar mais 30 minutos de bicicleta.
Então eu peguei, associei as horas e tudo isso e peguei e falei assim, não, vou de bicicleta. Então eu saía daqui onde a gente morava até onde eu trabalhava, era 1 hora de bicicleta. 1 hora para ir e 1 hora para poder voltar. E justamente por isso, porque eu não tinha documentação, não podia comprar um carro nem uma moto. Tipo assim, você poderia adquirir. Só que das histórias que eu escutei aqui, assim, ó, se a polícia te pegar e colocar uma multa, depois, na época que você conseguir sua documentação, eles podem retrasar isso daí, porque você vai ter uma restrição. Aí eu peguei e falei assim, não, então no ano, até eu conseguir, eu passo por isso, entendeu? Aí foi, minha história foi essa daí. Até eu conseguir a documentação de bicicleta. Foi 4 anos e meio sem ter a documentação. Depois, mais 1 ano até eu conseguir regularizar toda a documentação e conseguir comprar uma moto. Então, foi 5 anos e meio de bicicleta, fazendo 2 horas, 1 hora para ir, outra para vir. Vocês que nos estão vendo, nosso podcast Mentes Brilhantes, é para você ter uma ideia, porque muita gente tem sorte, mas tem a dificuldade no caminho. Você está imigrando a outro país, não é nosso país, depois você vai adaptando. Ô Daniel, você levou quanto tempo para legalizar? 6 anos. 6 anos para adquirir seu documento. Claro, hoje você está andando no Ford Focus, carro novo do ano, né? Deu uma melhorada, né, Daniel? Muito! Na época eu cheguei aqui em 2007, fui conseguir meu documento em 2013, no mês 6 de 2013, no mês de junho de 2013. Então, de 2007 até 2013, um grande tempo trabalhando, vamos dizer assim, negro. Mas não posso reclamar. Trabalhando sem ser carteira assinada? Sem ter carteira assinada, sem ter documento, mas graças a Deus não posso reclamar. Se eu for colocar na balança, faturei mais quando estava sem documento do que agora com documento. Vale, soldado. Ou seja, estava melhor quando estava sem o documento, Daniel? Naquela época, sim. Claro. Porque aí agora quando... Não, sim, eu entendo o que ele fala, mas a pressão depois veio a pandemia, depois veio a guerra e tudo isso, a inflação e tudo isso, aí pegou e deu... Baixou muito. É questão de pagar imposto. Mas naquela época, sim, se ganhava mais dinheiro. Não é que se ganhava mais dinheiro. Era mais barato. Se gastava menos. Gastava menos. Não tinha muita coisa que preocupar. Mas, graças a Deus, estamos aqui. O que você tem a falar da saúde daqui, desse país? Como é que você vê a saúde aqui? Área de hospital. A sua esposa, você conheceu ela aqui? Conheci aqui em 2013. Ela é de qual parte do Brasil? Maceió, de Alagoas. Ela é de Maceió, Alagoas. Vocês se conheceram aqui, se casaram. Você tem quantos filhos, Daniel? 2 filhos. 2 filhos. Nasceram aqui, naturalizaram aqui, são espanhol. Você tem quantos filhos, Glauber? Eu tenho um nascido aqui, eu tenho um filho e um enteado. O enteado veio do Brasil para cá, tem 22 anos e meu filho pequenininho nasceu aqui, que tem 6 anos. Já espanhol também? Espanhol. Naturalizado espanhol. Catalão. Catalão. Claro, o seu filho... catalão. O seu filho, ele já vai pegar a cultura daqui, né, Daniel? Porque, claro, você veio da cultura do Brasil e ele não tem praticamente nada da cultura do Brasil. Sim, porque nasceu aqui, tem o documento daqui, está registrado aqui, passaporte daqui. Ou seja, do Brasil não tem nada. Já fomos em Brasil 3 vezes de passeio, mas eles não têm nenhum documento do Brasil, todos os documentos deles são daqui. E quando eles quiserem fazer os do Brasil, com o dinheiro deles, eles vão fazer. Agora... O meu não, Isso é catalé, garrifa, mão de vaca. Você tem que pagar para ele? Como é que é? E falando nisso, ele é muito bom de futebol, né? Eu vi ele jogando e quem sabe ele entra no Barcelona, né? Entra no Barcelona e aí já ajuda o pai. Aí já paga o pai, né? Aí, Neymar, o filho dele tem futuro, viu, Neymar? Chama ele para jogar aí. Ô, Glauber, de que você está trabalhando agora aqui na Espanha? Eu sou motorista, sou chofer. Eu fiquei sabendo que você tá rachando de ganhar dinheiro aí também, né, Glauber? Não é assim. Eu ganho dinheiro para pagar as contas, mas não é assim também não. Conta para nós, como é que é a experiência? Em vista do que eu ganhava no campo, né, quando eu comecei a trabalhar aqui. Você trabalhava no campo? O que você fazia? Eu trabalhava no viveiro, fazia de tudo. Eu plantava, capinava, arrancava mato
de cesto e podava, carregava caminhão, descarregava caminhão, colocava adubo. Essas coisas. É o que toca no campo, né, rapaz? Esticava arame e tudo isso. E agora você está motorista de carreta. Sou motorista de carreta. Você vai de um país para o outro. Qual foi o primeiro país que você foi? Não, França. Daqui do lado. Atravessou a fronteira aqui, 45 quilômetros e já estou lá. Agora, ô Daniel, conta para nós aqui. No Brasil você trabalhava com motosserra. Qual foi o seu primeiro trabalho aqui, Daniel? Foi o restaurante que você falou. Mas você saiu do restaurante, o que mais que você foi fazer? Na construção também. Construção? Obra de rua. Trabalhando, e o que você fazia lá? Obra de rua, colocar tipo os adoquinhos e as calçadas. Colocar paralelepípedo, pedras paralelepípedo ou algo assim que fala no Brasil. As fachadas, meio fio. Sim, foi uma boa experiência. Boa para bem ou para mal? Não, para bem, porque tudo é aprendizagem. É bom a gente aprender, porque os levou aí no ramo aí da construção. Graças a Deus, os bombos e as caídas, a gente vai aprendendo. Você agora está pegando muito trabalho por fora, eu vi que você está fazendo, desenvolvendo o seu conhecimento aí. Estamos aí no mercado. Fazendo trabalho por Podemos reclamar, porque a Espanha é uma mãe para a gente, sempre está com as portas abertas. Eu vejo que você não vai voltar mais para o Brasil, viu, Daniel? Para quê? Vai para passear de turista. Vai como turista. Você está aqui esse tempo todo, você foi quantas vezes lá de férias, Daniel? Com a família fui 3 vezes, com a família. E sozinho fui 3 vezes. 3 vezes? Em total 6 vezes eu, mas a família, em tudo 3 vezes. Você se sentiu impactado quando você sentiu a diferença por haver estado aqui muito tempo na área da saúde? Não pode comparar. E você, Glaucio? Como é que foi a experiência de viagem lá para o Brasil? Você é mineiro, você foi para onde? Para Minas Gerais? Minas Gerais. Hã? Eu fui para Minas Gerais. Não, foi assim, ó. Eu saí daqui e fui direto para São Paulo. Meu pai mora lá. Aí eu passei 2 dias em São Paulo. E depois eu fui para Minas Gerais e depois para o Espírito Santo. Mas a realidade do Brasil para cá é uma coisa. Cara, agora, eu assustei um pouco, Glaucio, a questão do preço. Por que tá tão caro assim? É 2 coisas, cara. Preço e... Não 2 coisas, mais coisas. A primeira coisa, o preço de tudo de lá. A inflação do Brasil é uma coisa terrível. Por causa dos impostos. O imposto do Brasil é uma coisa estratosférica. Você entendeu? Aqui também a gente paga muito imposto de tudo. Só que aqui, a diferença qual que é? Aqui a gente paga muito imposto, mas a gente tem um pouco do retorno desse imposto. Tanto na questão da saúde, da educação e da segurança. E no Brasil a gente paga muito imposto. E não tem retorno. E não tem retorno de nada disso, cara. A principal impacto que a gente tem é isso. Você entendeu? E igual eu te falei, que eu viajei. Aqui eu trabalho na estrada, né? Como caminhoneiro. E no Brasil, de onde que eu desci, como eu falei para você, eu desci em São Paulo, depois fui para Minas Gerais, depois fui para Santo. A questão das estradas é uma coisa que você perigo fica... total, né? Nossa, o perigo total. E tipo assim, o tanto que a gente paga de imposto, de PVA, para lá, que é justamente para eles investir nas estradas, e não investe, a gente pega e fala assim, o que eu estou fazendo nesse lugar aqui? Você já teve, Daniel, uma experiência que te marcou aqui na Espanha? Algo que você falou assim, algo que você chegou e viu, falou, isso me marcou, isso me fez madurar, ou te fez trocar de ideia? Tem alguma ocasião que sucedeu isso? Conta para nós como é que foi. Em muitas ocasiões a gente para em refletir, né? Aqui na Espanha, quando você chega, você recorre, buscar ajuda, e às vezes essa ajuda vem assim, com uma cara boa, mas afinal é um fraude. Eu, quando cheguei na Espanha, trabalhei mais de 3 meses aqui em Lleida, que está em Catalunha, mais de 3 meses e não recebi. Ou seja, você trabalhou 3 meses praticamente grátis, Daniel? Grátis, e não recebi. Então, para quem está começando, é uma grande queda, né? É um grande. Mas por quê? Por que você não tinha documento? Passa isso, Daniel? Não tem documento e não trabalha para pessoas desconhecidas. Você trabalha para pessoa realmente conhecida.
quem me deu esse próprio, vamos dizer, esse próprio Essa tombo perca. foi realmente paisano, foi Gente, brasileiro. brasileiro, como é que é essa relação? Porque eu vejo as pessoas falando que... Trabalhei, cara muito conhecido, e foi mais de 2.600 euros, não me pagou. Depois, outros companheiros também teve dinheiro na mão dele, não foi só eu, né? Mas Deus é mais, né? E a gente tem a vitória. Fazer o quê? É coisa da vida. É o que acontece na maioria das vezes, né, Glauber? Às vezes a pessoa chega aqui e ela tem que encarar o trabalho e sempre, qualquer segmento, tem o pilantra, tem a pessoa Sim, gente sim. boa, tem a pessoa que ajuda de verdade, mas tem também a pessoa que aproveita. Você já viveu com alguma sensação perto dessa ou algo assim? Como é que Não, foi? não, não, não. Quando eu cheguei aqui, foi assim, eu cheguei para poder trabalhar 3 meses no lugar, que era de experiência. Desses 3 meses passou para um ano. E desse um ano eu fiquei 6 anos. Eu não cobrava a mesma coisa que os espanhóis ganhavam. Ganhava bem menos. Só que aquela coisa, eu pensava assim, é melhor pingar do que secar. Eu escutava muita gente falar assim, não, você pode sair daqui e cobrar mais. Só que passava isso que o Daniel falou. Você pode trabalhar, mas um mês você pode receber, outro mês você não pode receber. Como eu era um chefe de família e tipo assim, a base toda da minha casa depende do que eu ganho, então eu preferi ganhar menos, um pouquinho menos, Você segura, mas né? saber que vai pingar todo mês do que secar. Então foi assim, durante 4 anos e meio. E depois que eu consegui a documentação, aí melhorou um pouquinho mais na realidade de como eu trabalho. Como eu trabalhava na minha realidade, era uma realidade agrícola, rural, então a gente sempre cobra um pouquinho menos. E depois eu trabalhei um tempo mais 1 ano e meio mais nesse mesmo trabalho. Só que aí, como no Brasil eu trabalhava de motorista e eu já sabia que aqui motorista ganhava um pouquinho mais, então quando eu fui, que eu regularizei minha documentação, eu transferi minha documentação, minha habilitação do Brasil para cá. Só que ele só transfere a de carro pequeno, que é que eles falam de coche, turismo, Turismo. que é carro normal de família, e de moto. As minhas habilitações que eu tinha no Brasil, que era profissional, que era AC, de caminhão, de ônibus, de carreta, eles não transferiram. Aí eu tive que tirar tudo aqui outra Você vez. teve que começar tudo do início. Foi 1 ano e 8 meses, principalmente aqui em Catalunha. Aqui em Catalunha demora muito mais do que nas outras comunidades. Aqui, para mim, demorou 1 ano e 8 meses. Aí eu fui tirar de novo AC, que é de caminhão, fui tirar de ônibus, fui tirar de carreta. Aí a gente tem que fazer com uma especialização, que é para você fazer transporte de mercadorias, transporte de passageiro e transporte de mercadoria perigosa. Teve que estudar bastante. Tive que estudar tudo isso daí e tirei tudo de novo. E depois que eu consegui fazer tudo isso, aí eu peguei e fui trabalhar como motorista. Mas isso daí, desde quando eu consegui minha documentação, até eu conseguir regularizar tudo, até eu conseguir tudo, foi, vamos colocar aí, 2 anos. E hoje, graças a Deus, melhorou bastante. Eu creio que não existe nada fácil, né, Léo? Tudo tem luta, tudo tem dificuldade. Quando a coisa é fácil demais, você pode desconfiar. Você desconfia que tem Eu sei também que muita disso. gente que vieram aqui, foram embora, muitos arrependeram, muitos não, né? Conseguiram, viram buscar o que queria aqui, conseguiu levar para lá. Ô Daniel, claro, você veio para cá, trabalhou aqui, juntou dinheiro, comprou algumas coisas no Brasil. E aí, agora você está aqui, o que você fez com essas coisas lá? Não, no princípio, não tinha nem um gato para dar milho, né? No princípio, não tinha nem um gato para dar milho, uma cabrita para dar milho. Gato, você dá leite em ação, Gato não come milho, você tá não. vindo pra galinha, vai, pra cabrita. Então, era só mandar. Era só mandar pro Brasil, era só mandar esse período de 2008 até 2012, era só mandar. Em 2013, conheci minha esposa. De 2013 até 2022, eu guardei o dinheiro aqui. Eu lembro que você era bem econômico com dinheiro, né? Mandava o dinheiro cada mês. Depois de guardar o dinheiro aqui, comprei o meu apartamento aqui, não posso reclamar. Tem aqui
não tenho que pagar aluguel, pago a hipoteca, tenho meu apartamento aqui, tenho a minha economia no Brasil, mas, no princípio, quando você é livre, não tem que dar satisfação para ninguém, você economiza na onde você quer. Mas quando você já tem uma família, aí já não depende de você, depende da sua família, o que tem que dar de comer. Sua mulher manda muito? É, que gastar aqui. Pô, tem que fazer essa pergunta aqui agora, velho. Não fica aqui. Não pode mandar não, porque tem uns gastos. Ô, Glauber, e aí, Glauber, o que você tem a falar? Tem que fazer essa pergunta já. Obedece bem ou não obedece? Porra, velho. É brincadeira. Ô, Jaqueline, um abraço pra você. Estamos aqui entrevistando seu marido. Os gastos aqui não pode mandar, não. Não pode, nem mandar e nem eu mandar também, tem que cumprir aqui os gastos. Não, eu não sei quem manda, eu só sei que o Daniel obedece muito bem. É o que há aí, né, que obedecer. O Glauber tá rindo também, mas o Glauber também obedece. Se não, rapaz, se não. Ô, Daniel. É melhor obedecer. Você é casado? É claro. É melhor obedecer. Manda também, manda em mim também. Mas tem que mandar com sabedoria. É mais fácil obedecer, tá? Agora, ô Daniel, você já está aqui esse tempo todo, já está estabilizado. Que palavra você deixaria para as pessoas que estão no Brasil e querem vir para cá? Qual é o seu recado para eles? Eu falo de todo o coração. Quer vir, vem. Mas vem com um espírito de positividade. De chegar aqui e crescer na vida. Chegar aqui e trabalhar do que aparecer. Não vem aqui querer ser melhor que ninguém, porque aqui você tem que começar de baixo. Você tem que chegar aqui e aprender. É um país que não é seu. É um país que não é seu. Um idioma que você não sabe. Tem que chegar aqui e ser humilde. E chegar aqui e buscar a vida. Não esperar que ninguém vai dar nada pra você, não. Tem gente que chega aqui com a camisa número 9, Daniel? Tem gente que chega aqui achando que é... até número 10. Chega aqui achando que tá por cima da água. Da carne seca. Já tá que nem Jesus andando sobre a água. Não, assim não funciona. Pode até flutuar, mas uma hora afunda. Afunda, porque... A humildade é importante, né, Daniel? A pessoa tem que chegar... E saber que aí que começar do zero. Você já encontrou alguém, assim, ingrato, que chega e... Já ajudei muita gente. E acaba Já ajudei. Arrumei trabalho para muitas pessoas que eu podia ganhar 4 mil e ganhar só 1.000, deixar 3 mil para a pessoa e afinal falar que ganhou pouco. Sabe? Mas pessoas ingratas não chegam em lugar nenhum. Mas também tem pessoas boas, né, Daniel? A gente encontra irmãos, encontra... Principalmente se não é da família. Se encontra irmão longe da família, mais do que... Isso aí, você conta aí. Ô, Glauber, deixa as suas últimas palavras aí. Que conselho você dá? O que você falaria para as pessoas que estão lá? Se quer vir, vem. Que aqui é uma terra muito, muito boa. Mas vem com o pé no chão, porque... No princípio não é mil maravilha não, no princípio é um pouquinho complicado. E vem com dinheiro para poder se manter, porque até conseguir um trabalho, se estabilizar, às vezes custa, e às vezes não, mas geralmente a maioria das vezes custa bastante. E vem com o pé no chão, porque você chegando aqui, a época de ouro da Europa já passou. Foi na época de 2000, agora a gente está em 2025. Muitas coisas no mundo passaram. Então a realidade daqui, a realidade que a gente vive no Brasil e a realidade que a gente vive aqui é totalmente diferente. Aqui é muito melhor, mas tem um processo que você tem que passar. Você tem que vir com uma paciência para poder chegar nesse processo, você entendeu? Então é aquilo tudo. Quando você chega aqui, no princípio é complicado, mas depois as coisas melhoram e melhoram muito. Mas você tem que ter aquela paciência, aquela humildade para poder chegar até seu objetivo, mas demora um pouquinho. Não, a princípio é difícil. Eu quero agradecer aqui a participação dos nossos convidados. Daniel, foi um prazer ter você aqui no nosso podcast. Mentes Brilhantes.
Eu quero ver o dia que você vai fazer o churrasco, você não me enrola mais não. Só a gente organizar. Glauber, seja também, bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Muito obrigado por participar do nosso podcast Mentes Brilhantes. E com vocês, gente, é uma das experiências que seguiremos contando. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida.